Fármacon Brasil, dividindo com vocês informação, conexão, utilidade e saúde pública. E hoje vamos receber o diretor-geral da Nunature Labs e também o senhor Artílio Nori, diretor da Associação Brasileira de Apoio e Cuidado com Cannabis, a Abracuca. Em busca da desmistificação da maconha como medicamento, foram anos de diálogo para a liberação de produtos à base de cannabis para fins medicinais. Como parte do direito à saúde conquistado, a regulamentação da Anvisa permitiu a comercialização desses produtos em farmácias e drogarias, mediante prescrição médica e rígidos controles de qualidade. No entanto, esse regulamento traz uma série de particularidades, como a proibição do cultivo e produção da cannabis em solo brasileiro. Significa que todo produto produzido ou comercializado aqui deverá ser importado de outros países, onde sua plantação é legalizada. Com isto, aumentando o desafio do alto preço da matéria-prima. E para falar sobre esse tema, hoje a gente recebe o diretor da Nunature, José de Almeida. Seja bem-vindo, José Almeida. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso e agora a gente vai começar aqui uma aula para entender esse tema que é tão polêmico e tão atual, que é esse uso medicinal da cannabis. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor, doutor José, é quais são os desafios da indústria brasileira com relação à cannabis? Acho que o primeiro desafio foi a regulamentação, que aconteceu no final do ano passado. Esse foi o primeiro desafio, mas não é o maior desafio, ele é apenas o primeiro. O maior desafio são três coisas. Primeiro, é informação para o leigo. Certo. Então, desmistificar o uso da cannabis. Separar o que é cannabis recreativa do que é cannabis medicinal. Tá. O segundo é formação para o médico. Ajudar o médico a colocar a ação dos receptores endocannabinoides dentro da gama de opções terapêuticas que ele tem hoje. Aumentar o arsenal terapêutico dele e mostrar como ele pode ajudar o paciente introduzindo a medicina canabinoide. Tá. E o terceiro, acesso. Manter esse tratamento, essa opção terapêutica disponível para a maioria dos pacientes que tem indicação médica. Agora, esse acesso fica complicado pela legislação que a gente tem, que não permite a utilização de cannabis produzida em solo brasileiro. E encarece a matéria-prima, né? É assim, hoje nós temos já produtos que têm registro e que estão distribuídos em todo o Brasil, não só. Nós temos 2 ou 3 laboratórios que têm produtos hoje que podem ter o produto na farmácia, que o paciente só precisa do receituário B ir lá e comprar. Tá? Mas o acesso significa a possibilidade que eu tenho de fazer o tratamento e que esse produto seja acessível. Tá? Hoje nós temos produtos importados, que aí você tem o custo do medicamento, você tem 30 a 40 dias para chegar a esse medicamento e tem o custo da associação, dependendo de onde ele vai comprar. Sim. E você tem produtos que têm autorização da Anvisa que já estão disponíveis na farmácia. Sim, doutor, mas em virtude de não ser ainda permitido o plantio né, em solo brasileiro, né, acaba encarecendo, mesmo com as indústrias nacionais, pela necessidade de importar a matéria-prima, encarece. Então, com isso, também dificulta o acesso para os pacientes. O produto chega mais caro para o paciente. Se a gente tiver aqui uma produção controlada, né, como todo medicamento, o medicamento ele traz benefícios e ele pode trazer riscos. Sim. Tá? Então, você tem hoje mais de 300 componentes dentro do óleo de canabinoide. Então, é muito importante o processo de como esse óleo foi feito, aonde ele foi feito. Só para você ter uma ideia, o pé de cannabis,
ele tem uma raiz tão profunda e ele retira tudo que está no solo. Mostrar a força dele, né? Então, se tiver defensivo agrícola, se tiver adubo sintético, se tiver metal pesado, isso vai parar no óleo. Então, começa, como eu falei para vocês, começa na avaliação do solo para o Departamento de Agricultura americano. Então, ele deu para você um aval que aquele solo é orgânico, que aquele solo é totalmente livre, a partir daí é que você vai plantar. Depois, você começa a acompanhar toda a produção, destilação, envasamento, síntese, separação, para poder mandar para cá. Isso tudo vai garantir uma coisa que o médico precisa muito, chamada previsibilidade terapêutica. Tá. Imagina só, você pega um produto que você importou, mas você não sabe aonde ele foi plantado, como é que ele foi destilado, como ele foi envasado, quantas pessoas participam nesse ciclo todo. E aí você abre, o produto tem uma cor e um cheiro. E provavelmente tem uma ação. No mês que vem, quando você abre... Ele vem diferente. Ele vem diferente. Tá. E só que no mês anterior, você precisou de 10 gotinhas para tirar o paciente da epilepsia. E agora, 10 gotinhas não está funcionando. Não tem efeito. Não tem efeito. Mas tem que aumentar para 15. No outro mês, vem de um outro local. E então, você sabe se tem metal pesado, se tem alguma coisa ali que atrapalha. Então, é assim, homogeneidade, controle GMP-RX, ou seja, controle farmacêutico, para garantir que quando eu prescrevo aquele produto tenha exatamente a ação que eu espero. E já existe esse controle. Já existe esse controle. O produto que tem que ter autorização da Anvisa, ele passa por... Autorizou aqui no Brasil, ele passa por esse rigor, como qualquer outro produto. Porque ele é registrado no Brasil. Sim. Então você tem os dados de lá e os dados daqui que comprovam isso. Agora, hoje, quem tem acesso, assim, o médico vai lá e prescreve, Sim. já está sendo vendido. Sim, nas farmácias, sim. Com autorização, até com a regulamentação da Anvisa. Sim. E o senhor estava falando que o leque é muito grande Sim. de utilização e que os médicos precisam tomar mais conhecimento. Então, o que a gente pode esperar? Qual que é o processo a partir de agora? Então, a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica séria, e estão muitas, né? Ela tem que se preocupar em vender o produto, mas ela tem que se preocupar em transformar parte dessa venda em material científico, em educação. Tá. Então, ela tem que pegar parte do que ela recebeu como venda e investir em estudos. Agora, a gente está tocando 3 estudos diferentes. Um estudo em paciente com MPS, doença rara e espectro autista. Um outro estudo em paciente com ansiedade leve e moderada, isento, livre de ter feito o tratamento prévio. E um terceiro estudo em pacientes com dor de baixo ventre ou dores ginecológicas para a redução dessas dores, principalmente dismenorreia, tratamento de endometriose. Então, estudo clínico é uma coisa cara, mas a indústria tem que fazer. Tá. A indústria tem que fazer. Então, é essa forma. Outra coisa que ela tem que fazer é investir em balde médico, em treinamento médico. Treinamento médico sério. E o senhor já percebe esse movimento da indústria? Sim. Medicina baseada em evidência, não é propaganda de medicamento. Doutor, só para tirar uma dúvida, e acredito que muitos telespectadores também, qual a diferença entre CBD e THC? Então, todos eles, tanto o CBD como o THC, são endocannabinoides. Nós, assim, a gente fala, eu estou com problema no sistema nervoso. Eu estou hoje nervoso, tenso, ansioso, deprimido. Problema no sistema nervoso. Eu estou com problema hormonal, vou ter que repor hormônio. Mas muita pouca gente sabe que nós temos um sistema no nosso corpo chamado sistema endocannabinoide, que funciona através de receptores endocannabinoides. O THC e o CBD atuam nesses receptores. É o que o senhor estava explicando para a gente anteriormente, a entrevista, que é essa medicina integrada. Não tratar só o problema. É tratar
o ser humano. O ser humano, isso. Esses receptores de CBD, eles estão no sistema nervoso periférico e estão no sistema nervoso central. Eles atuam controlando o movimento involuntário, eles atuam controlando o nosso nível de ansiedade, o nosso nível de humor, o nosso sono vigília, e atuam também diminuindo a cascata de iniciação do processo inflamatório. Tá. Então, tem muito paciente ele toma um indutor do sono. Que são problemas associados, né? Então, ele toma lá um indutor do sono, que a gente chama de gatilho do sono. Então, ele toma o gatilho e ele dorme. Mas não significa que ele dorme a noite toda ou que ele tem um sono bom. Quando ele faz uso do gatilho e ele entra com o receptor, ele entra com medicina canabinoide, entra com CBD, o que acontece? Ele dorme, mas ele tem um sono prolongado. Que é o reparador, que daí ele também está cuidando do organismo de forma integrada. Isso. Hoje a gente tem medicina integrativa, que olha a ação de todos os receptores endocannabinoides, fazendo uma homeostase, um equilíbrio entre a parte hormonal e a parte nervosa, mexendo no paciente como um todo. Né? Mas sempre lembrando, medicina, remédio, é algo que o médico tem que prescrever de acordo com a anamnese dele, de acordo com a indicação terapêutica, porque todo medicamento tem a sua ação e tem os seus efeitos. Então, o médico é que tem que avaliar em que momento que ele vai usar isso. Qual dosagem? Qual a dosagem. Não existe milagre. Não existe. Não é porque vem de uma planta. Sim. É assim, eu acho que o produto é eficaz. Bom, se o produto é eficaz, então o produto também tem algumas limitações de uso. E é o médico que é o responsável pelas limitações de uso. Por isso que a informação é primordial. Por isso que a informação é primordial. Então, hoje nós tratamos ansiedade, depressão, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença de Parkinson, tratamos enxaqueca, mas é assim, não é um remédio milagroso. Ele é um remédio estudado, que tem eficácia, segurança, tolerabilidade, farmacocinética, e é o profissional médico que tem que empregar isso, de acordo com a necessidade de cada paciente. Não tem dose padrão. Sim, não é aquela coisa, deu um Dr. Google lá e vou me automedicar. Não é assim, fica o recado para todos. 10 gotinhas para ela, vou tomar... Não é. Tem peso do paciente, tem histórico do paciente e tem o acompanhamento do médico. Normalmente nós fazemos titulação começando de baixo para cima. Iniciamos com baixa dose e vamos aumentando a dose até chegar à dose tailor-made, específica para aquele paciente. Perfeito. Perfeito, doutor. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Agora vamos entrar com o quadro Se Liga Varejo. Que interessante, Leca, esse nosso programa de hoje. A gente conseguiu aprender e compreender quanto é importante a presença ou a chegada de novos fármacos no Brasil. Falamos um pouco sobre o cannabis e todas as possibilidades que ele apresenta para algumas patologias. E vejam o seguinte, estamos começando a entender estes fármacos e estas informações no Brasil. Ele já existe em outros países, no Brasil ele já foi regulamentado, a Anvisa tem acompanhado a entrada de novos produtos com este específico fármaco, mas é importante que a gente consiga orientar e sugerir que os nossos profissionais da farmácia estejam qualificados. Começamos em qualificar e orientar os farmacêuticos responsáveis da farmácia. Quão importante é eles conhecerem esses novos fármacos, como está sendo a sua entrada no mercado brasileiro, para que tipo de diagnósticos eles servem, como eles serão atendidos e assim por diante. Aqui eu falo diretamente para você que é farmacêutico ou farmacêutico responsável das nossas redes, das nossas farmácias e das farmácias independentes. A cada momento se lê notícias nas mídias diversas, não só nas voltadas ao nosso mercado, a respeito de
benefícios que estes produtos têm feito para algumas doenças específicas, onde já se esgotou muitas vezes a utilização de outros fármacos consagrados. Então, conhecimento, aprendizado, informação é fundamental para que você, farmacêutico, possa orientar a sua equipe de balconistas e de colaboradores a respeito. Porque, ainda que o consumidor procure informações nas mídias sociais, ele vem à farmácia para entender como isso funciona. Se já está regulamentado, se não está, se precisa de retenção de receita, se não precisa, para que patologias esse tipo de medicamento ou de fármaco se presta e assim por diante. Então, lembrem, qualificação de profissional para novos fármacos é extremamente importante, porque nós seremos os divulgadores e os orientadores de toda uma sociedade para que ela se torne mais saudável através da utilização do fármaco para o assunto específico. Lembrem também que já existem várias associações muito éticas que estão cuidando da informação, difusão destas informações e aproximação com alguns grupos de clientes. Aproximem-se delas, participem e tenham a boa vontade de ouvir e pesquisar a respeito. O nosso programa de hoje realmente está levando informações preciosíssimas para o mercado. Vamos voltar a esse assunto ainda um tanto de vezes, Leca, mas olha, o de hoje efetivamente está prestando um serviço não só para a saúde pública, para os nossos colegas todos que estão nos assistindo, mas também para a sociedade, porque conhecimento também é poder. Obrigada, Silvia. Desde 2014, a sociedade brasileira se organiza para formar associações a fim de democratizar o acesso aos remédios à base de cannabis e disseminar conhecimentos sobre a planta. Estamos aqui com Atílio Honori, diretor da Associação Brasileira Apoio e Cuidado com o Cannabis, Abracuca, que veio nos falar sobre o papel da Abracuca dentro e junto da sociedade. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de virmos aqui falar um pouco sobre esse importante trabalho, né, que a Abracuca vem fazendo na região de Bragança Paulista, mas que outras associações estão fazendo no nosso Brasil, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos. E, Atílio, para a gente começar esse bate-papo, como é que funciona a Abracuca? Qual que é o papel dela junto à sociedade? Eu vou voltar um pouquinho para explicar um pouco como que nasceu a Abracuca, né? Então, a Abracuca, ela nasceu por volta ela iniciou as atividades dia 15 de julho de 2018. Então, em 2018, ela foi fundada pelo Dr. Eduardo Cury, que é um médico neurocirurgião. Sim. Né? Conhecidíssimo, por Sim, sinal. membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgiões. E ele, por ser especialista em coluna e dor, foi para a Califórnia participar de um congresso sobre cannabis medicinal. Sim. Né? Com isso, ele viu todas essas possibilidades. E foi para Bragança juntando uma equipe, alguns amigos, empresários, advogados. E assim a Abracuca surgiu exatamente para isso, para garantir o direito das pessoas, né, que naquele momento era tão difícil ainda ter acesso a esse tratamento, né? Agora, com a regulamentação, ficou mais fácil o acesso? A gente está num processo de democratização. Como é que a gente pode pontuar o Brasil com relação? Olha, o tratamento ele está mais acessível, tá? Mas isso não quer dizer que ele é democrático, né? Principalmente por questões de valor, esse entendimento ainda que está faltando, se o SUS pode fornecer ou não pode fornecer, se preparar, né? Mas a gente acredita que isso é um período que seria necessário a gente passar, né? E a associação ela tem esse importante papel de ser um dos apontadores que
desse tratamento novo aqui no Brasil, né? Assim, me corrija se eu estiver enganada. Eu acho que os pacientes estão mais, não diria que informados, mas interessados, né? Têm vindo estudar, procurar, buscar informações e eles solicitam para o médico, mas a maioria ainda dos médicos, eu acho que ainda tem que ser feito um trabalho mais forte, maciço com os médicos, não seria? Apesar da Abracuca já estar atuando aí desde 2018, né, que já faz um tempo, ainda é muito, muito recente, né? Digamos que o tratamento com cannabis aqui no país, ele ainda é um embriãozinho, Sim. né? Pelas possibilidades que a cannabis acaba trazendo. Até porque ainda é um tratamento muito caro. Ele é um tratamento caro e hoje mais acessível, assim, na questão de valores. Porque hoje nas farmácias a gente já tem medicamentos, né? Que você pode comprar, isso já possibilita uma redução de valor, o que não significa ainda que todas as pessoas têm acesso, a gente bem sabe. E esse processo, né, do fornecimento do medicamento pelo SUS já está em trâmite, a gente pode esperar por isso ou ainda é algo que a gente vai ver daqui a muito tempo? Eu acredito que já está caminhando, eu acredito que já tenham processos no país, né, em que o SUS fornece. O que eu sei é, nós somos de Bragança Paulista, lá em Bragança Paulista, o município hoje já teve judicialização para a entrega do medicamento e já sei que alguns municípios do Brasil também já estão nessa distribuição gratuita para aqueles pacientes que realmente precisam, né? Mas mesmo assim ainda é muito tímida essa informação, né? A gente precisa ainda estar lá à frente, fazendo... Essa é uma das lutas da Abracuca. Da Abracuca, que eu acho importante comentar com vocês aqui. A Abracuca, ela é uma associação totalmente voltada a cuidar dos médicos. Tá? Então, a gente vai priorizar sempre o tratamento do óleo, com acompanhamento médico, se necessário, o acompanhamento jurídico, para que essas pessoas possam sim conseguir. Maravilhoso! Né? O propósito é isso que eu queria entender. Porque eu tenho conversado, né, com as pessoas, existe ainda muito trabalho para a informação chegar aos médicos, né? Esse é o principal desafio? É o principal? Eu acho que para todos, né? A cannabis ela foi muito marginalizada, né? Ela já foi um tratamento, né, inclusive no Brasil, ela foi marginalizada e agora a gente está lutando para tirar essa imagem marginalizada. É um resgate de imagem. É um resgate de algo que pode fazer tão bem, né? Hoje eu posso falar seguramente que a gente está trabalhando aí com alguns fitocannabinoides, mas a planta em si, cada vez a gente descobre mais coisas propriedades positivas nela, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo mesmo, para que a gente possa regulamentar não só o uso como medicamento, mas também para consultas de fibras, enfim, com todas as possibilidades que a cannabis pode trazer para a gente. Agora, como referência, que país seria a referência para que a gente se espelhasse e falasse assim, olha, o ideal é que o Brasil chegasse a esse patamar? Eu acho que a gente pode falar até de toda a Europa, né? Em lugares que hoje não tem só o uso do óleo, mas também o uso... Portugal, principalmente, também. Sabe, que hoje tem os coffee shops, que você senta e pode até usar o baseado. A gente não fala que o baseado, ele também tem um poder terapêutico, né? Porém, no nosso país, ele é proibido. Mas fora, e você vai, conforme a sensação que você quer, você pode tomar um café e falar, hoje eu quero ficar mais tranquilo, hoje eu quero ficar mais agitado, e tem o tipo de cannabis certo para aquele momento. É uma questão também cultural, né? Eu acho que para chegar talvez a esse nível, a cultura, a disciplina, né, a educação... A própria legislação, tem que crescer. Porque daí é uma alteração de legislação. Uma alteração. Mas acho que o principal é a gente manter no foco dessa informação para que o uso medicinal, com todos os benefícios que você pontuou também, chegue não só à população, mas também à classe médica, para que ela também tenha essa vontade de prescrever como uma alternativa. Eu falo que desde o início, eu falo que a cannabis é um caminho sem volta, né? Então, lá atrás, desde a história das primeiras, que uma das primeiras eu sei que foi a Catiele Fischer, daquele passo em diante, não tem mais como voltar.
Então, eu acredito que e cada vez mais a gente está vendo que temos empresas grandes chegando no Brasil, né? Temos grandes investimentos chegando. Então, eu acredito que é uma questão de pouco tempo para que a gente possa, pelo menos nessa questão de tratamento, que, vamos falar a verdade, é levar qualidade de vida para quantas pessoas, se a gente for colocar, quantas pessoas têm dor crônica, quantas pessoas possuem Parkinson, Alzheimer, epilepsia refratária, e quantas pessoas poderiam se beneficiar de um tratamento que não agrida o seu corpo, né? Que possa trazer essa qualidade de vida de uma forma tão maravilhosa que eu não vou ter que tomar outro remédio para cuidar do que aquele outro causou, né? Então, eu acho que é uma medicina que eu falo que é um tratamento super humanizado, o tratamento com cannabis, ele é humanizado e principalmente traz qualidade de vida não só para o paciente, como para a família que cuida desse paciente também. Imagino. Muito bem. Né, o sofrimento, principalmente, você tinha comentado alguém autista, né? Filho de amigos, tudo, e como faz o uso para realmente dar uma qualidade de vida não só para a criança, mas também para toda a família, como você também colocou. É um assunto que eu acho que a gente vai ter que te receber outras vezes aqui, que a gente espera que a informação chegue a todos, lembrando sempre que é uma questão medicinal e que a prescrição do médico é fundamental e que a gente tem acesso cada vez mais à informação e que as pessoas possam se beneficiar em busca dessa qualidade de vida tão esperada. Muito obrigada, Atílio. Muito obrigado, meninas, pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigada pela companhia de todos e venho agradecer também pelos nossos protagonistas, sempre trazendo temas, assuntos muito importantes para o nosso setor farmacêutico. Não é mesmo, Fabi? Com certeza, Leca. E mais uma vez a gente pontuou aqui a importância da informação no programa de hoje, com esse tema tão polêmico que é a questão da cannabis. Mas, com certeza, eu acho que quem assistiu esse programa vai ter um panorama geral aí de como o Brasil vai se posicionando. Sim. Bom, queira assistir na íntegra, também pode acompanhar depois no canal do YouTube. Com certeza. Né? E agradecer a Sodier Doces, com bolos, docinhos, salgadinhos, uma delícia. E também a Grapel Distribuidora, com uma variedade de cafés. E também hoje trouxeram até chazinho pra gente. Muito obrigada, Grapel. E a REC Brindes, com brindes sempre funcionais. E aproveitar também para agradecer os nossos colaboradores. A Metal Pharma, né, Leca? Uau! Nossa super parceira. Responsável aí pelo nosso cenário. Com certeza. Agradecer também o Panorama Farmacêutico, Business Group Eventos e também a revista Economia S.A.